Vamos receber então agora o advogado Leonardo Correia, que vai tratar conosco sobre essa proposta de código de conduta, proposta aí pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Já temos o doutor Leonardo conosco? Estou aqui. Bom dia a todos. Ah, bom dia, doutor Leonardo, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste, primeira edição. Então, vamos lá, queremos ouvi-lo. Como é que o senhor, vamos começar assim, como é que o senhor avalia a proposta de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal? Há duas formas de avaliar. Assim, uma primeira técnica com relação ao texto. O texto é bom, o texto não é ruim, não. Eu até fui chamado para falar ontem sobre o projeto. O texto não é ruim, tá? Tem coisas boas escritas ali. O problema que eu vejo é que a sociedade está achando que um código de conduta vai ser a grande solução para os problemas que nós estamos vivendo hoje com o judiciário. E eu não entendo dessa forma. Eu fui lá pesquisar os códigos estrangeiros, né? O ministro Fachin parece que gosta muito do código alemão, até onde eu sei. E eu, por exemplo, abri o código alemão, ele é uma carta de boas intenções. Ele tem vários princípios abertos para serem interpretados de acordo com a vontade do intérprete e tal. Fui para o código da Suprema Corte Americana. Esse sim é muito mais firme. Foi feito num momento em que a Suprema Corte Americana estava sob pressão de ter um código feito, que seria produzido pelo legislador, e o que a corte faz, e que eu acho muito melhor do que o modelo alemão, é já começar admitindo que a corte está submetida a todas as leis federais e à Constituição. Então, o Código de Conduta das Cortes, da Suprema Corte Americana, ele já parte do pressuposto que eles sempre estiveram submetidos às leis. Não é uma novidade, não é uma coisa que mudou nada, não. Eles inclusive dizem que as disposições que estão ali no código são resultado do common law, que seria a prática constante da corte sobre essa questão. Então não há nada de novo. O meu problema com o código é simplesmente esse: é você achar que por um código de ética você vai solucionar todos os problemas do Supremo Tribunal Federal atual. E a verdade seja dita, o Código de Processo Civil, ele tinha, por exemplo, uma disposição falando que os advogados que fossem parentes dos julgadores não podiam atuar no caso. E o que o nosso STF fez? Julgou inconstitucional, dizendo que você não poderia impedir o advogado de exercer a sua profissão. Mas, ora bolas, isso impede o advogado de exercer a sua profissão como um todo? Não. Se nós pegarmos o livro da Amy Coney Barrett, ela conta sobre o marido, que é um grande advogado, e que quando ela foi para a Suprema Corte, ele agora se limita a atuar em trial, que é julgamento de primeira instância nos Estados Unidos, porque obviamente teria uma influência, ainda que não deliberada ou com vontade, mas o fato de ser o marido de uma juíza da Suprema Corte Americana poderia influir nos julgamentos. Então ele evita, inclusive julgamento em segunda instância, não só na Suprema Corte, mas em segunda instância, fica só nos julgamentos de trial. E mesmo assim saiu um escândalo enorme nos Estados Unidos dizendo que ele foi contratado pelo Robert Murdoch, mas para atuar simplesmente na primeira instância. Ô, doutor Leonardo, e como é que é aqui no Brasil? Porque para nós, para o público em geral, passa-se a ideia de que os ministros não estão submetidos a nenhum tipo de controle. Então, a lei orgânica da magistratura não se aplica a eles, o CNJ também não tem atribuições que envolvam as condutas dos ministros. Sempre foi assim, a lei orgânica da magistratura nunca se aplicou aos ministros, foi algo que mudou. Como é que a gente chegou nesse estado de coisas para que a gente tenha essa sensação de que os ministros estão acima de tudo e de todas as leis? Então, aí a causa do problema é que é o grande X da questão, né? E eu acho que o Código de Ética não vai resolver, porque a causa do problema está em outra questão. A causa do problema decorre do fato dos juízes atualmente irem além da lei, né? Eu insisto que a Constituição é a lei que governa aqueles que nos governam. E se aqueles que nos governam podem mudar o significado das palavras que estão na Constituição, então não tem nada governando eles. Nós entramos no Brasil
num momento em que se passou a fazer interpretações elásticas em cima de neoconstitucionalismo, então pega o princípio da dignidade da pessoa humana e nega direitos fundamentais. Então, quando acontece isso, tudo é possível, inclusive dizer que os juízes não são submetidos, os juízes da Suprema Corte não são submetidos à LOMAN e às demais leis. Né? Eu entendo que eles são, obviamente, eles são submetidos a todas as leis do Brasil, assim como a Suprema Corte americana reconhece. Né? Ela reconhece que ela é submetida à lei que regula os juízes federais americanos. Então, não tem menor razão para esse tipo de interpretação. O problema todo, repito, é a liberdade interpretativa que está muito ampla no Brasil e que gera um problema de poder. Né? Toda a sociedade tem três problemas clássicos. Os problemas do conhecimento, né? O conhecimento está espalhado, nem todo mundo detém todo o conhecimento. O problema dos interesses, cada indivíduo busca interesses diversos, então a gente tem que levar isso em consideração. E o último é o problema do poder, e mais especificamente do abuso do poder. E como é que a gente resolve esse problema? Com instrumentos republicanos de contenção do poder. Né? O juiz não deveria poder mudar o significado das palavras da Constituição, tem que respeitar, tem que entender que ele está submetido tanto à Constituição quanto às demais leis do país. É isso que a gente precisa resgatar no Brasil. E, infelizmente, não será com o Código de Ética que isso acontecerá, por mais bem intencionado e bem feito que seja o projeto que foi apresentado pela OAB aqui de São Paulo. Leonardo, tem essa questão também que se esse código de ética vier a lume mesmo, é uma coisa interna ali do Supremo. Então, a avaliação do descumprimento ou não desse código ficará a cargo dos próprios ministros. Eles que vão fazer essa análise se eles descumpriram ou não. E quando acontece um crime, se o ministro do Supremo comete um crime, ele também é julgado pelos seus pares. Isso é assim também em outros lugares do mundo? É assim que deveria funcionar? O senhor pode trazer para nós exemplos de outros locais em que o sistema funciona diferente e talvez traga resultados melhores? Eu posso trazer o exemplo americano. Né? O exemplo americano é que os juízes da Suprema Corte não têm foro privilegiado, seriam julgados por um juiz de primeiro grau. E aqui é importante destacar um fato, que aqui no Brasil o pessoal do direito não gosta muito do modelo americano, que tem júri para tudo. Tá? Qualquer questão nos Estados Unidos vai ser resolvida por júri, salvo algumas exceções, e quando você dispõe num contrato expressamente que não vai ser. Obviamente, num caso de um juiz da Suprema Corte americana, não tem contrato nenhum, não tem exceção nenhuma, então ele seria julgado por um júri. Então seria a própria população que julgaria. Caberia ao juiz que instruísse esse júri explicar quais são as leis aplicáveis, só isso, e o júri que iria deliberar. Obviamente tem o direito a recurso e tal, mas o modelo é para ir para a primeira instância. Aliás, se me permite um parêntese, eu juro que eu não entendo por que a devoção nesse país a questão do foro privilegiado. Se o juiz de primeiro grau não é bom o suficiente para julgar um senador da República, um deputado, quem quer que seja, por que ele é bom o suficiente para não julgar nós, cidadãos? Doutor Leonardo, uma outra questão, esse código de conduta, ele virou pauta no debate público por conta dessa questão envolvendo o ministro Dias Toffoli, uma possível suspeição, impedimento, por conta dele ser proprietário desse resort, ter pessoas da sua família proprietárias desse resort, envolvido com o Banco Master, mas é uma proposta para o futuro, não é algo que resolveria os problemas de agora. O ministro Edson Fachin, enquanto presidente do Supremo, ele poderia fazer algo agora, independentemente de código de conduta, para resolver essa questão? Eu acho que pelo regimento, até onde eu estudei do regimento, não teria. Tá? Ele sozinho não poderia simplesmente tirar o processo do ministro Toffoli e teria que fazer algum movimento dentro da corte. Eu vou voltar a um exemplo da Suprema Corte americana. Houve um período, eu não me lembro qual era o nome do juiz, mas um juiz ficou senil na corte. Então, e ele não quis se aposentar. E você não pode obrigar ninguém a fazer algo que não deseja. Então, o que os demais justices fizeram nesse período? Eles não deixavam ele participar dos julgamentos até que ele faleceu e teve a substituição. A corte precisa se controlar
por si só, por dentro, né? Isso até é uma coisa interessante que você está dizendo, que teria uma forma de solucionar isso muito melhor. A gente acha que é muito legal e muito republicano ter a distribuição de processos para determinados relatores no STF, né? Como é que funciona a Corte Americana? A Corte Americana não tem distribuição. Os juízes procuram os casos, submetem aos demais e eles vão debater juntos e sair uma decisão. Não tem decisão monocrática, a decisão tem que ser por consenso, né? E tem que ser por consenso de todos. Então, acho que isso seria um caminho, talvez, para a gente melhorar essa situação que nós estamos vivendo. Doutora, eu quero fazer a próxima pergunta para o senhor, porque nós estamos falando aqui sobre a questão do Código de Conduta também em outros países, e ontem o senador Sérgio Moro, ele publicou um vídeo nas redes sociais dele, ele está no Japão, e aí durante essa visita oficial a Tóquio, ele fez alguns elogios ao funcionamento da Suprema Corte japonesa. Nesse vídeo, que foi publicado nas redes sociais, ele afirma o seguinte, que esse modelo japonês funciona da seguinte forma: submete os ministros do judiciário a avaliações periódicas da população e aí, desse modo, reforça a democracia. E aí, o senador Sérgio Moro sugeriu que o Brasil deveria adotar o mesmo sistema. Funciona assim: os ministros passam por avaliações populares a cada 10 anos. Aí os eleitores podem lá aprovar ou então reprovar os magistrados. Queria saber, na opinião do senhor, essa classificação desse mecanismo feita pelo senador Sérgio Moro, ela é de fato interessante, é uma boa ideia, de fato demonstra, né, que ninguém pode estar acima da lei. Ele destacou, inclusive, que o Brasil tem muito a aprender com o Japão, onde, inclusive, a corrupção não é tolerada, a impunidade é uma coisa muito rara. Um sistema, um mecanismo como esse aqui no Brasil, um modelo assim, amplia, de alguma forma, a proteção à justiça? Eu temo que não. E eu vou dizer por quê. Eu acho que o Japão não é uma referência para nós brasileiros. Nós não somos orientais, a nossa cultura é completamente diferente. Nós somos muito mais individualistas e muito menos coletivistas, não no sentido ideológico da coisa, mas eles são bem diferentes com relação à preocupação com a sociedade como um todo e não como um indivíduo, né? Nós somos da tradição da civilização ocidental, que foca no indivíduo como liberdade, tanto é que nós aderimos ao conceito de Filadélfia de soberania, que pressupõe que soberanos somos nós, cada um de nós individualmente, né? Basta ler o parágrafo único do artigo 1º da Constituição: todo poder emana do povo. Então, eu acho que é um critério que não dá para a gente simplesmente copiar, é uma cultura muito diferente. E mesmo num país próximo ao nosso, né, que é os casos dos Estados Unidos da América, que foi colonizado, que é um país novo, que não é um país velho como a Europa, né, então tem muito mais semelhança conosco do que o resto, você tem os juízes eleitos. Esses casos dos juízes eleitos nos condados são chamados lá de condados mágicos, onde tudo pode acontecer, porque o juiz julga de acordo com a vontade popular. Isso não funciona. A gente precisa de algum critério. Eu acho que talvez seja possível fazer uma nova sabatina no Congresso, sei lá, isso pode ser uma coisa pensada. Eu nunca refleti profundamente por isso, mas sobre esse ponto. Mas eu acho que não é tão simples assim, e a gente precisa, na verdade, ter a noção de república, que o Supremo Tribunal Federal, como Corte Constitucional, está lá para garantir os direitos individuais, não é um direito de grupo, é garantir os direitos individuais, inclusive contra facções democráticas que existem em qualquer democracia republicana, né? Isso é uma ideia do James Madison, no Federalista 10. Então, eu temo que essa solução não seja a melhor para o Brasil, mas vale a pena ser discutida. Muito bem, nós queremos agradecer a sua participação aqui, doutor Leonardo Correia. Guta Pinney também quer fazer o agradecimento final. Obrigada, doutor Leonardo. Sempre muito bom tê-lo conosco, sempre muito bom ouvi-lo. Esperamos contar com a sua presença em outras vezes. Claro, eu estou à disposição. Muito obrigado, Guta. Muito obrigado à audiência também.